E está na hora do nosso Guest Session by Abrad. Vem! E esse quadro tem a curadoria da Associação Brasileira de Agentes Digitais. É hora do nosso Guest Session by Abrad. Hoje o programa está mais do que especial, está incrível, por isso vou chamar agora para o palco. Vem para cá, Carolina Morales, sócia diretora da e-comunicação e presidente da Abrad. E Vera Lúcia Rodrigues, owner da Verve Assessoria de Imprensa. Muito bem-vindas aqui ao nosso Digitalks Now. Muito bacana o tema de hoje, acho que é super importante a gente falar de assessoria e como utilizá-la nos pequenos e médios negócios, porque às vezes a gente fica realmente perdida, principalmente para quem está começando, né? Muito bom, Camila, obrigada pelo espaço. Como sempre, o programa está maravilhoso, a gente que está acompanhando aí no dia a dia, sabe o tanto que vocês têm feito com carinho, e estamos aqui, eu e Vera, hoje também, com o mesmo carinho, para levar um pouco de conteúdo. E trazendo um assunto que a gente olha para a timeline do Digitalks Now e a gente sente falta de algumas disciplinas, que elas são tão importantes, mas por não ser tão tecnológica, tão falando de algoritmo, de dado, ela acaba sendo deixada de lado. E aí a gente falou, não, gente, é a hora da gente voltar a falar de assessoria de imprensa, que ela é tão importante quanto qualquer outra disciplina que tem sido falada, não é mesmo? E aí a gente queria começar o papo, né, Vera? A Vera é uma parceira nossa de muito tempo e que tem aí uma experiência de mais de 40 anos nessa área. E falando um pouquinho dessa entrada de novas disciplinas da área digital e como é que isso dialoga com a assessoria de imprensa, que é tão importante para os negócios, né, Vera? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos sim, bom dia para vocês. Primeiro, agradeço muito a oportunidade, o convite da Abrad, o espaço aqui no programa para vocês. Acho que o programa de vocês é muito relevante e eu agradeço muito essa oportunidade. Agora, especificamente em relação à sua colocação, Carolina, eu acho extremamente interessante você analisar o papel que a assessoria de imprensa vem apresentando nesses novos modelos de marketing digital, inbound marketing e todo esse digital que tem acompanhado a vida das empresas, especialmente após a pandemia. O que a gente percebe é que, na verdade, muita gente não tem muito claro qual que é o papel de um e o papel de outro, né? E, às vezes, confundem como atividades que se substituem ou que se sobrepõem. E, na realidade, são atividades muito complementares. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu até gostaria de deixar aqui o endereço para vocês, que é o youtube.com/Vera Rodrigues, e lá eu tenho um vídeo específico que fala sobre assessoria de imprensa atrelada ao marketing digital. Por quê? Porque a assessoria de imprensa, ela consegue dar uma capilaridade complementar ao conteúdo gerado pelo inbound, que é extremamente importante. Vamos falar do inbound, já que marketing digital é bastante amplo. Então, o que acontece? Esse conteúdo, na maioria das vezes, os clientes vão colocar aonde? No próprio site deles mesmos, né? Nas próprias mídias sociais, no seu próprio mailing list. Enquanto que se esse conteúdo for transformado numa notícia, onde também você pode colocar as palavras-chave, onde você coloca o nome da empresa, o nome do dirigente, você consegue dar uma capilaridade extremamente importante para o esquema de promoção, de uma maneira geral, que a empresa está buscando. Por quê? Porque você consegue atingir, através da notícia, uma notoriedade e um número maior de publicações e de espaços que você, obviamente, só pode resultar em bom desempenho para o seu cliente. Então, a soma das atividades tem se revelado muito satisfatória e gerado muito bons resultados para os clientes que optam por esse esquema de uma maneira geral. Então, a assessoria de imprensa é um bom parceiro do digital nesse momento. E uma coisa não exclui a outra, né, Vera? Que por muitas vezes, assim, a gente entende o papel do empresário, do executivo,
que ele tem ali uma verba disponibilizada para aquela rubrica de comunicação e marketing, né? E aí ele olha aquela verba e ele fala, meu Deus, como eu distribuo isso da maneira que eu conquiste relevância de marca, que eu conquiste novos negócios, enfim. O instrumento da comunicação, ele é extremamente estratégico para os negócios, para atingimento dos objetivos, né? Então, assim, essa importância de serem complementares e que um não possa ofuscar a relevância do outro é muito importante para o nosso mercado, né? Para que quem estiver nos escutando em casa, que entenda que eu posso ter uma empresa de marketing digital que faça a operação ali das minhas redes sociais, produzindo conteúdo para o meu site, produzindo conteúdos para o meu blog, e eu ter associado a esse investimento uma empresa de assessoria de imprensa, na qual ela vai buscar a estratégia de posicionar aquele negócio dentro dos veículos corretos, dentro daquele nicho de mercado, né? Porque por muitas vezes, né, Vera, a gente brincou aí durante as nossas conversas, é que acha-se que você precisa criar ali um conteúdo relevante para a grande imprensa e sair disparando para todo mundo, né? Então, assim, vamos desmistificar também um pouquinho, me ajuda a melhorar um pouquinho o entendimento do pequeno negócio quanto ao envio de releases, ao contato ali, o atendimento junto à imprensa, a essa visibilidade de qual é o nosso nicho de mercado e aonde que eu tenho que procurar apoio numa imprensa, de repente, mais especializada. Vamos falar um pouquinho dessa atividade do dia a dia da assessoria, com viés aí para o pequeno e para o médio negócio. Então, Carolina, na verdade, o que a gente costuma dizer que gera resultado, porque é disso que nós estamos falando, né? Obviamente, em qualquer situação, qualquer dinheiro que sai do bolso do empresário precisa retornar, mas hoje, mais do que em qualquer outro tempo, é preciso analisar criteriosamente os gastos que se tem. E nesse sentido é que é preciso ter um olhar muito assertivo e muito focado naquilo que a gente pode chamar de notícia, né? Então, você está fazendo um novo investimento, isso é uma notícia importante, mas para quem? Provavelmente para o valor econômico, para os veículos econômicos, né? Você está lançando um novo produto? Que tipo de novo produto? É um britador? Então, vamos pensar nas revistas especializadas, Brasil Mineral, Minérios. É um produto da área de saneamento ambiental, que é uma área que a gente transita muito bem. Então, vamos pensar na revista Saneamento Ambiental. Agora, você vai falar do marco legal de saneamento, então aí você já pode pensar nos veículos econômicos que estão falando sobre investimento, que estão falando sobre desenvolvimento do país, como é que a gente sai desse emaranhado. Então, a gente sempre costuma dizer que o principal fator para o pequeno e médio empresário é saber o que é notícia e para quem. Né? Porque o que é notícia para o valor econômico não necessariamente é notícia, por exemplo, para a revista Eletricidade Moderna ou Brasil Mineral, ou IPESE, ou qualquer outra revista especializada. Como na área de comunicação, a gente tem várias, meio e mensagem, propaganda e marketing, e essas revistas, elas tratam também de temas específicos. E quando a gente tiver algo de criativo, um novo logotipo, um desenvolvimento de uma nova campanha, ela se constitui o nicho ideal. Mas, para isso, eu acho que todo mundo precisa desenvolver um olhar para o novo, para aquilo que está acontecendo na sua empresa e que pode ser relevante. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: isso é notícia? E para quem? E aí, a gente vai para uma questão conceitual. O que é notícia? Né? Aí eu vou utilizar um exemplo muito legal que eu costumo usar de um historiador, eu vou copiar dele, que é um historiador brilhante, fez um livro que eu recomendo para todo jornalista, História da Imprensa no Brasil, e ele tem um capítulo onde ele fala, ele tenta conceituar a notícia. E aí ele vai atrás de vários autores, o Luiz Beltrão, dizendo que ele disse que conceituar a notícia é tão importante, tão difícil quanto conceituar o amor, vai e volta. Mas aí ele fala assim, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Aí ele fala assim, vejam bem, tem uma celebridade andando numa rua qualquer. Aí um cachorro vai lá e morde a perna dessa celebridade. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma notícia? Claro que não. Por quê? Porque todos os dias
cachorros mordem as pernas de pessoas, celebridades ou não. Agora, se você tiver um bom assessor de imprensa por perto e quiser fazer disso uma notícia, o que ele faz? Ele pede para a celebridade morder a perna do cachorro. Aí sim, você vai ter uma notícia, né? Então, como esse, a gente tem inúmeros cases de situações onde a gente pede para o cliente morder a perna do cachorro. Isso é absolutamente legítimo. Por quê? Porque você está vendo aquilo que dentro do cliente tem de potencial noticiável, mas você precisa fazer de uma forma que chegue dentro do jornalista que está do outro lado da redação e que ele se interesse por noticiar que a celebridade mordeu a perna do cachorro, certo? Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei imaginando a cena do jornalista lá na redação, aquela confusão, e de repente vem assim, celebridade morde perna de cachorro. É exatamente, notícia impactante, e ela, no teor da inovação, eu entendi, Vera, que assim, as pessoas ficam muito buscando e confundem inovação com digital, com tecnologia, e que não tem nada a ver. Né? Inovação é você sair de uma forma comum, né? De você conseguir colocar uma notícia de maneira estratégica e trazendo aquilo que ninguém está escutando naquele momento e que é super relevante. Né? Então, adorei o exemplo. Eu acho que, por muitas vezes, há um super esforço das empresas achando que estão resultando num bom trabalho de assessoria de imprensa, mas elas estão ali copiando conteúdos e colando em releases e disparando para veículos, né? E não necessariamente o veículo vai olhar e falar, de novo, a mesma coisa, né? O que isso tem de relevante? Né? Então, essa é a dificuldade. E aí, Vera, como é que você dá esse brilho para a gente? Porque isso é mágico. Como é que você transforma? Como é que você vai lá e fisga o executivo e te retira dele e olha assim com aquele olho de especialista e diz, opa, peraí, executivo, isso aí que você acabou de me falar, isso sim é relevante. Porque às vezes o executivo ele vai ficando cego, né? Ele não tem como é que funciona essa magia, Vera? Me dá aí, como é que você consegue retirar deles esse pontinho estratégico? Então, às vezes é uma questão de linguagem. Às vezes é uma questão de ajeitar aquilo para que fique com conotação. A gente sempre, em jornalismo, tem 5 perguntas fundamentais que a gente tem que fazer para saber se algo pode ou não ser publicado, básico, né? Em jornalismo, porque eu costumo dizer que só é um bom assessor de imprensa quem é um bom jornalista, né? Os RPs que me perdoem, é uma discussão antiga, mas eu foco na notícia. O RP eu acho que tem um outro papel, outro dia a gente discute isso. Mas o que, onde, quando, como e por quê, tá? Às vezes isso é claro, às vezes não. E às vezes o cliente está fazendo algo mágico, mas ele não viu isso, entendeu? Por exemplo, ele desenvolveu um excelente produto. Eu acho que tem um cliente aqui meu assistindo que desenvolveu um excelente produto, difícil de trabalhar, chamado conector, que é para via aérea. Ele evita o gato. Isso não é uma excelente notícia? É demais, é uma ótima notícia. Por quê? Mas se você simplesmente falar que você tem um produto que evita o gato, alguém roubar a tua energia, não é tão interessante quanto você levantar quanto que é de energia roubada, o que isso significa para o país em termos de economia, o que as companhias energéticas podem lucrar com a instalação daquele produto. Você entende? Você tem que agregar valor. É como uma pessoa que faz um curso muito legal e ela fala as coisas que ela está resolvendo. É decisão, tempo. Não, ela está fazendo um curso sobre a solução de problemas complexos. As pessoas e os jornalistas vão olhar esse curso dentro da ótica que não das palavras que ela acha. A gente tem uma dificuldade muito grande com o código. O que é o código? É a palavra. Então, você precisa se expressar para você, inclusive isso na propaganda, no marketing, é o mesmo problema. Você precisa se expressar na linguagem do teu consumidor. Então, quem está procurando um curso sobre gestão de tempo, sobre administração, assertividade, negociação,
Ele não está, na verdade, procurando isso. Ele está procurando resolver problema complexo. Ele está resolvendo outras coisas. O que, em última instância, você resolve? Eu me lembro uma vez que a gente vai falar isso, né? Mas tudo bem, com 40 anos de mercado, a gente participou dos primeiros lançamentos de computador no Brasil, ainda da lei da reserva de mercado, e tarará, década de 80. Muitos aqui ainda não tinham nascido, mas ok. E a gente fazia porque fazia matéria, porque tinha muito veículo na época, informática era uma novidade, data news, micro, não sei o quê, e a gente não conseguia emplacar as matérias. E quais eram as matérias? A gente falava assim, este computador tem uma capacidade de memória XYZ, ele tem tantos bytes, tá? Mas quem estava interessado naquilo? Ninguém, porque isso é uma coisa fora da realidade do jornalista e do consumidor. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a dizer que a gente começou a perguntar para o cliente que tipo de problema que o computador resolvia. Então, nós começamos a focar no software. Então, aí foi uma maravilha. Aí rendeu matéria em tudo que era lugar. Então, aí o computador da Labo resolve problema de planejamento e controle industrial, um tal de um Plancói. Mas tinha uma utilidade. Aí o computador da Labo consegue medir o teor de sacarose, do açúcar e do álcool. Você entende? Então, você tem que ter soluções. Hoje, modernamente, se diz que a gente atua na dor do cliente. Ok, é verdade. Mas, em essência, você busca uma solução. Você entrega para o jornalista uma solução. Tem muitos casos, onde o cliente virou notícia de uma forma totalmente inusitada. Por exemplo, eu me lembro uma vez que a gente pegou um cliente difícil de trabalhar, pequeno, era uma concessionária de veículos. E o que faz toda concessionária? Vende veículos. Então, você imagina você achar notícia dentro de uma concessionária de veículos. Essa é a verdadeira mágica, Carolina, a qual você se refere. E a gente divulgou programa de revisão, programa de não sei o que. Então, aí chegou, e esse cliente, ele queria aparecer na Vejinha. Você imagina, uma concessionária na Vejinha. Mas muito difícil você chegar para o cliente e falar, não dá. Você tem que concluir junto com ele que não dá. Aí o que a gente fez? Pegou uma Vejinha. Aí começou a olhar a Vejinha e falar com ele. Meu querido, você acha o quê? Você se encaixa aqui? Terraço paulistano? Tem um babado forte? Não. Então tá. Liquidação? Não. Aí fomos, ele descobriu que tinha uma tal de uma seção de exposições, porque eu sempre digo, quando você quer aparecer num veículo, veja qual é a pauta do veículo e o que você tem para aquele veículo, porque não adianta você querer aparecer e não ter assunto para aquilo. Estou me estendendo muito, não? Não, eu tive uma pessoa que me interrompeu aqui, mas está tranquilo. Era só outro assunto aqui. Avisa aqui que eu falo tudo. Não, nós estamos bem de tempo. Vamos lá, mas continua falando da Vejinha e aí da pauta do veículo. Chegamos numa coluna que dizia assim, exposições. O cliente se animou. Falou, não, legal, então vou fazer assim, eu vou contratar um pintor que é amigo meu, nós vamos fazer uma vernissagem, e aí você faz uma nota para a Vejinha. Perfeito, faz todo sentido, concorda? Fizemos a nota, ele convidou, fez a vernissagem, a gente mandou para a Vejinha, que disse, no way, não vou, porque esse artista é muito caipira e não vamos publicar. Ok, não publicou. Passou, ele esqueceu o assunto, mas eu não. Aí um dia, no mês de janeiro, assim, bem terrível, sem notícia nenhuma, eu dentro da oficina, procurando uma notícia, vi uma apostila sujinha, assim, escrito, curso de mecânica. Eu chamei o chefe da oficina e falei, escuta, o que se trata? Ele falou, não, sabe o que é? Quando a gente vende um carro, é o primeiro carro, geralmente para mulheres, elas não sabem onde é o cárter, onde é isso, onde é aquilo, como óleo o óleo. Então, a gente dá um curso de umas 2 horas para ela sair com noções básicas sobre o carro. Peguei a apostila, fui lá e falei para o cliente, querido, achamos a notícia da Vejinha. Nós vamos fazer o primeiro curso de mecânica para mulheres. O curso já existia, estava tudo certo. Imprimimos em cor-de-rosa a apostila e lançamos o primeiro curso de mecânica para mulheres. Você entende como é a mágica, como você diz, de descobrir o dia a dia? Saiu na Vejinha, saiu no Jornal da Tarde na época, Diário do Carro. O que você imaginar? Foi um sucesso. Aí fizemos curso para terceira idade, aí dançamos tranquilamente. Então, você entende, é uma parceria que você desenvolve
e um olhar jornalístico, entende? E uma coisa que é muito importante nessa mágica é você prestar muita atenção no que está sendo publicado pelos veículos de comunicação. Então, se o veículo de comunicação tem publicado algo semelhante àquilo que você faz, ou aquela inovação, é um bom motivo para você fazer um texto e mandar para aquilo. Então, a gente tem na VEV pessoas que ficam o tempo todo lendo revista, jornal. Ah, mas esse pessoal não trabalha. Claro que trabalha muito. Exatamente buscando relevância entre os clientes e aquilo que está sendo publicado, né? Mas eu teria, assim, uns 50 cases para falar para vocês de coisas, assim, muito interessantes e que foram muito bem, tiveram um bom retorno do ponto de vista de marketing e do ponto de vista de publicações. Eu acho que se uma concessionária, se uma autorizada de carros já foi cliente de uma assessoria de imprensa e teve um super sucesso como esse, significa que qualquer um pode ser, porque eu nunca imaginaria que uma concessionária buscaria uma assessoria de imprensa e faria sucesso com isso, né? Então, parabéns aí, adorei o case. Eu acho que esse é um pouquinho dos nossos minutos finais, assim. Nós precisamos criar aqui um cenário exatamente para esses executivos de pequenas e médias empresas, para que eles possam entender que a assessoria de imprensa é super bem-vinda para eles, né? E aí a gente até discutiu ontem que, durante os últimos anos, essa visão de micro e pequeno empreendedor, depois de pequeno e médio, existe um degrau enorme ali, né, entre quem fatura até 80 mil ano, quem fatura até 1,8 milhão, quem fatura até 4,2 milhões. Quais são os tipos de investimento em assessoria de imprensa que um executivo, que um empresário desse poderia fazer, né? E aí a gente tentar trazer para eles, além desses 2 cases que você comentou muito bem, quais são os tipos de investimento que ele pode fazer, até onde ele pode ir na assessoria, começando ainda pequenininho ali e indo, de repente, até ter um faturamento maior e aumentar esse investimento. Muita gente pergunta, né, como é que, o que a assessoria faz, como é que ela ajuda na venda, se ela ajuda na venda, se é direto, se não é direto. E eu sempre costumo dizer que, na verdade, a assessoria de imprensa, ela não tem o compromisso de aumentar o faturamento da empresa, ela não é vendedor, entende? Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu pergunto para quem me pergunta, normalmente, você compra um produto que você não conhece? Aí, todo mundo diz que não. Então, indiretamente, a assessoria de imprensa contribui, obviamente, como todo o esquema de marketing digital ou não, de qualquer forma, para que as vendas aumentem. Uma coisa é clara, a máxima de assessoria de imprensa é a seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Essa é a máxima. Porque você pode falar assim, não, eu vou contratar assessoria por um mês, vou fazer um job. Não perca tempo, não jogue dinheiro fora, entendeu? Você tem que entender, se você tem um público, tem gente que argumenta assim, ele tem um público mega seleto, constituído por 15 empresas, então faz uma ação direta, mas não esqueça que você tem que estar visível, você não pode desaparecer, não ajuda. Nenhuma empresa tem relevância sem estar na mídia, isso não existe. Então faça um investimento pequeno, que seja R$1.000, R$2.000 por mês, sei lá, o que der para você fazer, entende? Contrate um pacote legal, por quê? Nosso conceito de assessoria de imprensa é uma forma permanente de relacionamento com o mercado via formador de opinião. Então, você tem que aparecer. Ah, mas isso vai me fazer vender mais? Não sei o que vai fazer. Não sei se vai fazer vender mais. Pode ser que faça ou não. Mas você tem que estar visível. Uma empresa que não é visível, ela não existe. Você concorda comigo? Ou aquela que aparece durante uma gestão de uma crise, né, que explode alguma questão, aí ela contrata assessoria de imprensa só para aquele job da crise e depois ela sai, né? Aí
Aí você pesquisa sobre aquela empresa na internet, você só vai achar daquele momento, por mais superado que ele já esteja, você criou um rastro ali de negatividade para sua marca, e que você, se você não fizer um trabalho continuado de outras pautas positivas ao longo do tempo, o Google acaba com a vida daquela marca, né? Exatamente. Eu acho que isso, inclusive, Carolina, é um tema muito interessante para a gente tratar de uma maneira exclusiva. Como fazer uma gestão de crise adequada, entende? Porque tem muita gente que vai lá, apaga incêndio, mas não resolve. Se você não tiver uma boa imagem junto à opinião pública, desculpe, mas você não existe, entende? Existe quem é visto, quem é lembrado. Você digita no Google, tua empresa aparece? Você digita teu produto, tua empresa aparece? Meu, então toma providência, você vai morrer, entendeu? Simples assim, desculpe a sinceridade, mas eu tenho expertise, eu sou mestre em comunicação social, eu sou comunicóloga, então eu tenho o direito de falar algumas coisas desagradáveis, mas é verdade, você desculpe, mas você está fora, entendeu? Não tem muito jeito, né? Você precisa estar presente, né? Não é tanto assim como falem bem ou mal, mas falem de mim, não. Você precisa estar presente e presente bem, falando bem com o que você tem de melhor. Acredite. Muito bem, é isso mesmo. Depois a gente marca um papo aqui só de gestão de crise, porque por muitas vezes o assessor de imprensa só é lembrado nesse momento e não deve ser lembrado só nesse momento, né? Acho que a gente pode trazer isso como uma pauta aí de 30 minutos, mas a gente está com um tempinho já estourado, eu estou acompanhando o cronômetro aqui, e eu sei que Camila deve estar ali querendo chamar a gente para possíveis perguntas que a gente tenha, não é isso, Camila? Olha, tem pergunta, mas eu vou falar para vocês que tá super bacana esse papo, adorei a simulação aí com a história do cachorro, e também, isso é super importante, eu não sozinha, tá? O pessoal aqui também tá pirando, adorou, Regina falou ótimo evento, visão interessante, o Bruno fala, Isabela, essa máxima do homem morde o cachorro é demais. Enfim, o pessoal aqui está super gostando realmente do papo, um papo super importante, porque é isso mesmo, né? A assessoria de imprensa ela tem que andar junto com a empresa e não aparecer só nos momentos de crise. É que nem quando acontece alguma coisa, aí a gente lembra de, ai Deus, pelo amor de Deus, né? Agora até acontecer, tá tudo bem, esquece, e aí abre oportunidade para as coisas acontecerem, né? Eu vou dar 15 segundinhos pra vocês tomarem uma água, a gente volta já já com as perguntas. Ah, tá ótimo. Rapidinho, já voltei, estou aqui. Vamos esperar a Vera voltar para a gente saber aqui o que a gente pode... o que ela pode responder, mas Carol, aproveitando, eu queria já que você deixasse aqui algumas considerações para a gente, o que você acha que pode ser relevante também ser falado, que ainda não foi falado, antes da Vera voltar aqui para trocar uma ideia com a gente? Já voltou. Vera, já voltou. A gente trabalha com a Vera lá na Brad, ela super atende a gente, tem uma disciplina lá, eu acho que assessor de imprensa é esse cara, assim, com essa energia fora do comum e que tem essa visão estratégica de oportunidades, né? Então, se eu puder dar uma dica para quem está buscando um assessor de imprensa, além de contratar a Vera, que eu acho que a Vera é maravilhosa, é buscar um profissional ou uma empresa de assessoria que tenha essa energia, que possa vir para somar com o negócio e não ficar esperando ser pautado. Né, o bom assessor de imprensa é aquele que junta esforços e ele vai vendo oportunidades e vai acompanhando aquela evolução do negócio, como o case aí da apostila que estava ali jogada no chão e a Vera falou, opa, tem uma oportunidade de matéria aqui, e junto com o negócio criou um produto para levar a marca do produto para ser reconhecida ao mercado, né? Então, se eu puder dar uma dica, Camila, eu acho que é isso. Hoje a gente precisa de parceiros, né? E não de fornecedores. Então, essa é a minha grande dica para a assessoria de imprensa. Obrigada. Maravilha.
E Vera, já que você voltou, aproveitando, só pegando o gancho da Carol antes de te fazer a pergunta, a questão da escolha da assessoria de imprensa. Cada assessoria trabalha com um tipo de nicho específico, então depende do tipo de empresa que eu tenho. Como é que eu faço essa busca para chegar na assessoria que vai conversar com a minha empresa, com o meu público-alvo? Olha, Camila, existe sim, tem muitas empresas que são especializadas em determinados segmentos como prioritários, né? Mas, em teoria, toda assessoria de imprensa pode fazer tudo, em teoria, né? Uma vez que ela conhece o esquema. Tem muita gente que pergunta, você é especializada no quê? Olha, depois de 40 anos de mercado, que a Verve, dia 3 agora faz 40 anos, eu não consigo me lembrar de nenhum único segmento que eu já não tenha trabalhado. Mas o meu forte hoje é indústria, entidades de classe. A gente trabalha muito para treinamento também, advogados que não podem fazer propaganda. Então, transformar a expertise deles em artigo é uma outra estratégia que a gente conseguiu dar bastante visibilidade para esse segmento. Mas, assim, tem coisas específicas, né? Por exemplo, celebridade. Música sertaneja, tem coisas que são específicas. Agora, uma dica importante é, quando você for buscar uma assessoria de imprensa, veja quem são os clientes dela, né? E veja a participação desses clientes na mídia. Porque se você tem um cliente da área indústria eletrônica e o sujeito não está em lugar nenhum da área eletrônica, alguma coisa está errada, né? A mesma coisa se você tem uma entidade de classe, como a Abrad e outras que a gente tem no nosso portfólio, e essa entidade não tem participação no noticiário, não vai adiantar você contratar essa empresa. Então, é preciso alguns requisitos para uma assessoria de imprensa funcionar. Primeiro é você querer que ela funcione e passar para ela o que você quer, como você quer, o que você espera, e ela vai analisar e dizer se isso é possível ou não é possível. Primeira coisa. Segunda coisa, analise o cliente dela. Quem é o cliente dela? O cliente dela está na imprensa? Peça para ela, fala onde é que está. Porque às vezes também está na mídia especializada que interessa para aquele cliente e você precisa ter acesso. Peça para a assessoria te mostrar qual que é a participação. E outra coisa importante, qual que é o nível de envolvimento com essa empresa? Essa empresa é aquela que vai ficar esperando você ligar e falar, olha, minha amiga, está pegando fogo aqui na fábrica, acho que amanhã dá a primeira página de todos os jornais? Ou é uma empresa que vai falar para você, use extintor, porque a tua questão de segurança pode ser uma boa pauta para as revistas que cuidam desse tipo de assunto, entende? Então, você precisa meio que assuntar, como diria o caipira. Acho que é isso. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Agora eu queria saber se você tem alguma consideração final, algo que você acha importante e relevante ser dito, que a gente ainda não trouxe nesse bate-papo de hoje. Eu acredito que deve ter muita coisa, mas se tem algo que você acha que é importante trazer agora para o nosso público. Eu acho que tem, sim, porque o pequeno e médio empresário, que é o tema do nosso debate, ele é um herói, né? Ele é, antes de tudo, um forte. No Brasil, principalmente, ele lida com tudo, imposto alto, ele é o gestor de tudo, né? De todas as desgraças e felicidades que tem dentro do universo de pequenas e médias empresas. Se ele tiver que escolher apenas uma coisa para ele investir, invista num bom relacionamento com jornalistas. Se ele tiver que escolher um, é claro que tudo faz sentido. Tudo compõe uma grande tarefa que é expor a empresa no mercado. Mas se ele tiver que escolher só uma coisa, invista nisso. Por quê? Porque isso vai trazer para ele visibilidade com o aval do veículo que está fazendo a campanha. E junto, inclusive, com o trabalho digital, isso seria imbatível. E é uma composição factível para o pequeno e médio empresário, porque isso é muito mais conveniente, muitas vezes, do que você ficar com equipes grandes de vendas que custam caro. Faça com que o mundo te reconheça através do marketing, através da assessoria de imprensa, através do digital, porque aí você vai ser procurado e aí você vai poder focar mais no seu negócio. É o que eu queria dizer.
Maravilha, vou pedir para você deixar seus contatos, Carol também, para que a gente consiga aí no... O pessoal deve estar curioso, já pensando como é que contrata a Vera. A gente precisa saber o caminho, Vera. E outro caminho também, assim, a Vera tem feito essa parceria com a ABRAD. A ABRAD, ela é uma associação que tem essa característica de somar ali pequenas e médias empresas, né? E a Vera, tendo a parceria com a ABRAD, ela disponibiliza o portfólio dela e os serviços dela a um investimento bacana. Então, outro caminho é você conhecer os trabalhos da Vera por meio da ABRAD, que é exatamente esse, é um agrupamento de pequenas e médias empresas tentando alcançar ali uma envergadura em algumas áreas, como é o caso da própria assessoria de imprensa. Agradeço a oportunidade, gostaria de deixar esse pedido aí, Camila, para você, para Rafael, para o Flávio, para a gente ter mais temas como esse, como assessoria de imprensa, gestão de crise, enfim, de repente, media training, que é um assunto que é tão importante, né? Você colocar um porta-voz aí preparado para falar com a imprensa no dia a dia, porque são assuntos super importantes, mas porque eles não estão trazendo esse tecnológico, né, por trás, não estão trazendo algumas questões como essa, acabam perdendo espaço na pauta, mas são fundamentais como qualquer outro. E queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu também queria agradecer muito e eu queria saber onde que a gente coloca os dados para vocês, como você me pediu, onde que eu coloco? Passo para você? Os dados de contato? Se você quiser divulgar aqui para a gente, falar só. Tá bem. Eu vou deixar o meu site, que é assessoriadeimprensa.com.br, o canal do YouTube, que é youtube.com/Vera Rodrigues, e o meu celular, que é 11 999939749. 999939749. Eu agradeço muito a oportunidade e foi um prazer enorme estar aqui com vocês e contar essas coisas, esses causos. Maravilha. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, Carol. A gente vai avaliar com certeza com carinho. Acho que é super importante e relevante mesmo assuntos como esses aqui no Digital Now. Um ótimo dia para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. E aí, vocês gostaram? Bate-papo bacana, né? Super importante. O papel aí da assessoria de imprensa nas pequenas e grandes empresas pode fazer também uma grande diferença. Vale a pena estudar as possibilidades. E o Guest Session é do nosso parceiro ABRAD, que é uma entidade de classe sem fins lucrativos que defende os interesses das empresas e pessoas desenvolvedoras de serviços digitais no Brasil. Se você quiser saber mais, entra lá, então, em contato na abrad.com.br/nacional. A gente deixa o link aqui também na descrição para você.